O canal JMB Invest informa que nada que aparece neste vídeo é recomendação de investimento, apenas informativo. Rapaz amados, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo, e o vídeo de hoje é sobre o HGCR11, Fundo da Pátria, Fundo de Recebíveis, e vamos dar uma olhada no seu relatório gerencial referente a maio de 2021. Ontem eu soltei o relatório gerencial do MXRF11, e lá foi um puxão de orelha que eu dei na XP. O relatório gerencial deles ainda é referente a abril, então ele poderia já estar dando os resultados de maio, ainda está lá em abril. Então, vamos ver, mas vamos falar do HGCR11. Ele teve início das atividades em dezembro de 2009, então, ó, bastante tempo também, 14 anos, quase 15. Ele tem a taxa de administração de 0,8 ao ano sobre o valor de mercado do fundo. E, ponto negativo aqui, taxa de performance, 20% sobre o QCD de 110% da média do CDI. Panorama de maio, após meses de forte alta, o mercado de fundos imobiliários desacelerou um pouco em maio, mas ainda assim encerrou o mês com desempenho positivo do IFIX de 1,4%. A CVM autorizou os FIIs e FIAGROS a realizarem recompras de cotas no mercado secundário. Os FIIs poderão recomprar e cancelar suas próprias cotas descontadas de seus fundos, o que tende a ser um gatilho para a valorização das cotas. Então, segundo a turma da Pátria, o gestor do HGCR, ele vê isso daí com bons olhos. E você? Você vê isso com bons olhos ou não? Deixa no comentário aí, no vídeo. Eu tenho um patrimônio líquido de 1.503 milhões, ou R$ 97,54 por cota, e com valor de mercado de R$ 96,98 por cota. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a cota dele está R$ 92,00, cravado. Ele tem cerca de 94,5% do PL, de crise e operações estruturadas, 6,9% em FIIs, dando uma carteira de 101,3%, e tem 0,5% de caixa, ou seja, ele está 1,8% alavancado. Ele tem um volume médio diário negociado no mês de 2,6 milhões, e o último rendimento dele foi de R$ 1,05 por cota. Ele tem a reserva acumulada de 73 centavos por cota e 102 mil cotistas, que seria a tabela de sensibilidade. Eu pulo, não levo muito em consideração. Resultados e rendimentos distribuídos. Durante o mês, a cota patrimonial ajustada por rendimentos apresentou a variação de 1,8%. E a variação dos últimos 12 meses foi de 9,6%. Considerando o resultado de R$ 1,04 por cota no mês, o fundo encerrou o mês com resultado acumulado e não distribuído no valor de 73 centavos por cota e com saldo de inflação acruado de R$ 1,62 por cota, totalizando R$ 2,35 por cota em resultado acumulado e inflação acruada ao final de maio. Houve redução da reserva acumulada para 73 centavos por cota. Desses 2,35 de resultado acumulado, apenas 73 centavos que ele pode distribuir, que é resultado acumulado. A inflação acruada, ele teria que destravar ela fazendo um giro de carteira para poder conseguir distribuir esse dinheiro. Resumo da carteira. Foram determinadas novas condições para seguirmos com o desembolso do CRI JFL Lorena. Aumento da remuneração do IPCA de 9,15 para IPCA de 10,50. Compromisso pelo fundo para desembolso líquido de aproximadamente 72 milhões para financiamento das obras do empreendimento a ser estruturado nos próximos meses. Então, ele vai ter que desembolsar do fundo 72 milhões, e para desembolsar esses 72 milhões, ele mudou a remuneração, que antes era IPCA mais 9 para IPCA mais 10. Movimentação na carteira. Durante o mês de maio foi realizada uma movimentação total de compras e vendas na ordem de 9 milhões. Aumento de exposição no CRI GPA RBVA, a taxa de IPCA mais 8. O fundo encerrou o mês com 9 centavos por cota de operações compromissadas. Representa uma alavancagem de 1,8% do patrimônio líquido, como nós já vimos lá em cima. O Watchlist. Nesse mês, nenhuma operação nova foi adicionada ao Watchlist, que é a performance do fundo. Referente ao mês de maio, ele teve a maior performance, 1,8 contra
O que chegou mais perto foi o Mabia com 1,7. Ele distribuiu R$ 1,05 por cota, como já vimos lá em cima. E aqui é o famoso DRE do fundo. Referente a maio, ele teve 15 milhões,8 com juros e correção monetária, os famosos CRIs, 1 milhão com fundo imobiliário, 55 mil com receitas extraordinárias, dando um total de receita de 16 milhões,9. E ele teve 1 milhão,1 em despesas. Teve 219 mil com resultado financeiro líquido, dando um resultado distribuído de 16 milhões e 76 mil. E ele distribuiu 16 milhões 189 mil. Ou seja, ele teve que usar reserva do caixa. Deu R$ 1,04 de resultado, ele distribuiu R$ 1,05 de resultado distribuído. Ou seja, ele teve que usar 1 centavo da reserva de caixa. Aqui é a carteira dos ativos imobiliários, tem 39% em varejo, 20% em residencial e 18% em logístico. Que a distribuição geográfica, ele tem 46,7% em São Paulo, que é a principal concentração dele, e 5,4% em CRIs pulverizados. Que é a distribuição por CRI, carteira de ativo, tem 7,91% no Almeida Júnior, 4,83% no BHG, 4,81% no GPA, 4,73% na Globo. E esse daqui, 4,5%, a cota, foi o BOzinho que deu, tá inadimplente. Vamos ver mais para baixo. Distribuição por LTV, 49% é de 0 a 50%. E o LTV médio ponderado de 48%. A alocação por indexador dele é 90% IPCA mais 10%, 10% em CDI, com a taxa média de CDI mais 4,1%, e 0,1% de GPM mais 10,4%. Prazo médio dos anos dele: os CRIs IPCA 4,1 anos, os CRIs CDI 3,1 e os CRIs GPM 1,9. Aqui são os CRIs deles em detalhes. Ele tem cerca de 42 CRIs e 9 CRIs acima de 4% de alocação do PL. Ele é um fundo bem diversificado, mas com essa ressalva: ele tem 9 CRIs acima de 4% do seu PL. E um desses 9, que é o sétimo CRI aqui, o CRI da 4A, que representa 4,50% do PL, ficou inadimplente no mês passado. E mais no final do relatório, ele vai explicar melhor. Aqui é a carteira de FIIs dele, representa cerca de 6,9% do PL. A principal alocação é o fundo imobiliário SPVJ, que representa 1,38% do PL. O segundo é o Game 11, que representa 1,13%. E o Canip, que representa 0,91%. A exposição de fundo imobiliário se manteve igual a abril de 2025. Aqui ele fala da compromissados, como já vimos, ele tem cerca de 1,8% do PL em compromissados. E vem com esses compromissados desde o ano passado. Podemos ver ele tem 27,7 milhões em saldo acruado, 1,3% em despesa acruado e a alavancagem do fundo, cerca de 1,8%. Aqui é o watchlist, o CRI que deu problema, que é o CRI 4A, representa 4,5%, cerca de 67 milhões, indexado a IPCA mais 7,8% e com prazo médio de 3,13%. E o vencimento dele em junho de 2032, com LTV de 65%, um LTV alto. E aqui a garantia, tem 3 tipos de garantia. E aqui ele fala: o 4A inadimpliu o pagamento da parcela do CRI vencida em 15 de abril de 2025. Em razão disso, ainda no mês de abril, a 4A foi notificada a realizar o pagamento do saldo devedor total dos créditos imobiliários devidos, e em 5 de maio, mediante o não pagamento, foi realizada a Assembleia Especial de Investidores ratificando a recompra compulsória dos créditos imobiliários. Consequentemente, dos CRIs, em razão da falta de pagamento da PMT dos CRIs, atualizando a securizadora a seguir com os trâmites necessários para o início da execução das garantias. Em paralelo ao processo de execução das garantias, a 4A tem evoluído no processo de venda do ativo lastro do CRI. Não houve evolução concreta neste processo durante o mês de maio.
que a liquidez dele, como podemos ver, ele vem aumentando o seu número de cotistas e fechou maio com 102 cotistas, 102 mil cotistas. Aqui as assembleias do mês, ele teve duas assembleias, um dia 5 de maio para falar sobre o Qatar e um de 14 de maio para falar sobre o JFL Lorena. Ambas aprovadas. E aqui ele fala sobre a pátria. Bom, e esse foi o relatório gerencial de maio. 2 pontos negativos aqui. O primeiro dele é a taxa de performance. E o segundo, que é o grande ponto negativo, cerca de 4,5% do PL ficou inadimplente. Agora vamos esperar para ver quando que vai ser executadas as garantias e o desenrolar durante o processo na justiça, que infelizmente aqui no Brasil muitas coisas é muito lento. O ponto positivo, ele vem pagando mais de 1% de dividendos ao mês. Não sei como é que vai ficar o dividendos com esse calote, ele não falou nada, então acredito que como ele já tem 73 centavos de reserva acumulada, ele deva manter pelo menos mais esse mês, que é o último mês do primeiro semestre. E o outro ponto positivo, ele é um fundo imobiliário de papel muito bem diversificado. Teve esse probleminha de calote, mas todos os fundos de papel está passivo a isso. Minha visão, continua ainda sendo um ótimo fundo. Vou manter na minha carteira. Lembrando que nada que apareça nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de venda. É apenas de caráter informativo para auxiliá-los no seu estudo. Mas vou ficar de olho, que se caso continuar aparecendo mais calote aí possa ser que seja um motivo para mim se livrar dele. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha sido útil, e se foi útil eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho das notificações e passe essa informação para seus amigos e familiares. Muito obrigado pela companhia, que Papai do Céu abençoe a vida de todos, e nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também.